Então, Rosina, Rosenei, Sueli Petri, tá? Tô trazendo vocês aqui, ó. Ótimo. Muito legal, boa noite para todo mundo. Boa noite, meninas. Tudo bom? Boa noite. Tá quase completo o time, daqui a pouco entra a Terezinha. Legal, então a gente podia começar com uma rodada de apresentação, cada uma se apresentando, para o pessoal saber qual é o tamanho da importância que é essa live aqui com essas figuras aí da cidade. Nossa, que bacana. Eu peço que as meninas se apresentem, sim. Pode começar aí, tipo, Rosenei. Então, boa noite a todos. Eu sou Rosenei Cabral, eu sou professora da FURB, eu atuo no curso de Artes Visuais já há mais de 25 anos, né? Então já estou numa caminhada bastante grande na universidade e atualmente também eu estou na gestão do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras. E também atuo na área de gravura como artista. Legal. Ok. Eu sou a Sueli Petri, eu trabalho na extinta Fundação Cultural, hoje a Secretaria Municipal de Cultura, junto ao Arquivo Histórico. Lá eu venho desenvolvendo um trabalho de reunir documentos para facilitar a vida dos pesquisadores. Desenvolvo essa atividade há muitos anos, faço esse trabalho com muito prazer, de recuperar o que existe na comunidade, porque a função de um arquivo é exatamente essa, a guarda da memória, e este tema que vai ser hoje debatido, ele realmente é muito interessante, e o arquivo já está reunindo acervos de artistas que nos remete material, e naturalmente é um espaço de pesquisa para que muitos que estão interessados possam ir ao arquivo. Eu trabalhei também muitos anos na universidade, no curso de História, a minha formação é na área de História e também na área de Arquivística, que eu fiz curso de especialização para administração de arquivos. Olha só, olha a importância das minhas convidadas. E você, Rosina, quer fazer uma apresentação sua? Sim, também? Faço. Breve, aí, para a gente se conhecer. Isso, para quem não me conhece, eu sou Rosina de Franceschi, eu sou artista plástica, arte educadora, há menos tempo também arte terapeuta, e eu venho pesquisando essa temática que hoje a gente quer dialogar nessa roda de conversa aqui, sobre as mulheres artistas. Eu iniciei meus estudos na pós-graduação, depois prossegui me aprofundando mais no mestrado em educação aqui na FURB. Na verdade, eu despertei para esse tema sentindo, na prática, como arte educadora, nas escolas onde eu atuava, eu sentia falta de um material teórico, uma apresentação bacana de obras de artistas mulheres. O material que nos chegava, assim, que era muito... O que era mais publicado, seja em livros de história ou os específicos de artes visuais, sempre trazia aqueles nomes masculinos, aqueles artistas famosos, que, não desmerecendo nada, mas eu sentia falta de trabalhar essa questão do feminino. Elas eram sempre universalmente trabalhadas como tema, a mulher, né? Mas elas não como protagonistas, como produtoras. E eu sentia falta disso, e com essas indagações, eu comecei minha pesquisa ainda lá na pós-graduação. Na ocasião, já fiz pesquisa com 4 artistas de Blumenau, mulheres, num recorte de tempo de 1960 a 2000, escolhendo 4 que eu encontrei registros. A Sueli, inclusive, deve saber parte dessa história, né? Nós temos artistas conhecidas, eu até vou dizer, uma delas é a Rose Winkler, a Rose Darius. E a Rose Darius, ela foi uma das artistas que representou a década de 60, onde eram ainda raras,
né? Depois uma outra com a década de 70, 80 e chegando aos 2000. Esse foi o meu primeiro estudo. E aí eu fui ficando fascinada e me aprofundei mais depois. E hoje, já apresentando, eu vou precisar usar um pouco de teoria que embasa o que conta a história desses tempos, tá? Então, vamos lá. A Terezinha chegou aqui. Chegou? Opa. Terezinha, vou te adicionar aqui na live, tá? Para tu não se assustar, tá chegando. Foi. Daí, assim, ó, vamos fazer assim para a gente facilitar a dinâmica e a gente conseguir cumprir o nosso horário também. Terezinha, se quiser fazer uma breve apresentação sua, aí eu vou sair da imagem, tá? E daí, Rosina, pode ir comandando aí que a gente vai apresentando os slides conforme as tuas solicitações, beleza? Ah, tá. Ok. Fechou? Deixado. Então vamos lá, eu estou saindo do vídeo. A Terezinha libera o seu microfone, por favor. Diego, nós combinamos que vocês podem nos chamar a atenção quanto à questão do tempo, tá? Deixa comigo. Pode dar um toque aí. Olha o tempo, meninas, vamos lá. Beleza. A apresentação seria agora ou espera a Rosina me chamar? Acho que a Rosina tem uma apresentação para fazer. Não, já estamos fazendo, já está rolando. Você fala um pouquinho de você. A Terezinha, ela é poeta. Fala um pouco mais, Terezinha. Então, eu gostaria de contar para vocês também, porque de poeta vocês sabem que eu tenho uma vivência de 20 anos, né? Mas quando eu cheguei em Blumenau, em 1980, eu logo procurei, imagina quem? Primeiro, a Galeria A Sua Sul, Lindolfo Bell, para saber quem ensinava pintura, porque na época eu estava bem envolvida com isso, né? E como eu não continuei, ninguém sabe disso. Mas eu comecei, então, lá a fazer cursos depois com o Hélio Hahnemann, com o marido da Noemi, que agora me fugiu o nome, o Roy Kellerman, né? Até participei de algumas exposições. Então, foi só uma introdução, assim, eu percebi que não era a minha praia, não conseguia me expressar nas artes plásticas, então eu continuei com a literatura. Então, isso já são 20 anos, né, comemorando. E aí, se houver mais tempo, a gente fala. Que agora o momento é... Obrigada, Terezinha. Agora nosso grupo está completo. Obrigada pela oportunidade, Rosina. Tá, então, assim, daqui a pouco o Diego começa a passar ali alguns slides. Deixa eu falar para vocês. A gente pode fazer, então, um bloco onde eu apresento um pouco das questões que eu pesquisei, de estudos. Aí a gente abre para uma roda de conversa, para comentários. Depois apresento mais uma parte, abrimos novamente, e assim para a gente conseguir fazer nosso tempo render bastante. Pode ser assim? Sim. Que maravilha. Então, tá bom. Diego, aí se vocês quiserem começar a passar lá, pode até já pular para o segundo slide. Oi, Nani. Isso. Então, como eu já falei, eu vou precisar mostrar um pouquinho da teoria para a gente entender essa falta de registros, ou que registros que eu encontrei nesses estudos que eu já comentei ainda há pouco. Essa é uma obra minha, só para dizer que eu, como produtora, também coloco a mulher como protagonista, né, nas imagens que eu trabalho. A minha temática sempre circula no mundo feminino, nesse entorno que é instigante e é sempre o que me move. Pode ir para outra já. Então, eu começo a falar um pouquinho antes desse, um anterior. Um anterior, vou deixar ali enquanto vocês... falar um pouquinho que nesses estudos eu encontrei uma autora chamada Ana Paula Cavalcante Simeone. Ela me acompanha desde então. Ela é uma que escreve bastante e ela que foi resgatar essa história que estava omissa de muitas mulheres pintoras que a história não contava. Então, ela diz o seguinte, isso aqui eu preservei porque é uma citação dela, que no Brasil, durante o século XIX, a arte parecia ser uma profissão exclusivamente masculina. Os interessados formavam-se na Academia Imperial de Belas Artes. Lá eles adquiriam conhecimentos necessários e se tornavam artistas
e aí viviam de suas encomendas, né? Oficiais, muitas, e privadas. As poucas mulheres que tentavam ingressar nesse sistema, elas eram julgadas pelos próprios colegas, pela sociedade em si, sempre como de modo pejorativo, como amadoras, né? Essa entrada delas era muito difícil. Pode ir para o próximo. Então, existem poucos estudos, né, na área de artes visuais, e muito menos que se refira especificamente de produção de mulheres, seja pintura, esculturas, produções dessas mulheres. Então, até 1977, veja só que não faz tanto tempo assim, não havia no Brasil nenhum estudo que tratasse dessa produção. Os primeiros estudos surgiram em 99, né, quase na virada do século, sendo que até hoje ainda são pouco explorados, tanto na arte quanto na arte-educação, né? E quem trata disso é a Luciana Grupelli Loponte, que é outra teórica, ela também tem a mesma formação que eu, em artes visuais, é doutora, e ela, inclusive, esteve presente na minha banca de tese de mestrado, na minha dissertação. Ela esteve presente. Ela acompanha nas produções dela, porque ela escreve muito, é das poucas, tá? Vamos tocar adiante. Eu estou achando que eu posso seguir aqui com os meus esquemas, para a gente ganhar mais tempo, tá? Não sei, Diego, Nani. Alô, oi? Tá, tudo bem, vamos apresentando então. Prosseguindo, né, que até o final do século XIX, início do século XX, né, nós tivemos um número muito expressivo de pintores, homens, né, que isso circulou em livros de história da arte, livros de história geral do Brasil, a gente encontra ali, não vai dar nesse momento para eu citar exemplos, mas tem artistas muito importantes, a gente pode depois, Rosinei, até retomar isso, porventura podem surgir exemplos de nomes, porém, nesses registros não constam o trabalho de mulheres, não consta a produção feminina, né? E isso se justifica não porque elas não praticassem, não produzissem arte, pintura, escultura, pintura ou qualquer outra expressão, mas porque era considerada uma arte de menor valor, produzida para decoração de seu lar, para confecção de artesanato, às vezes vestindo seus filhos, ou para decoração mesmo, e não era considerada arte. Essas questões foram impedindo-as de entrarem numa academia de desenho, de figurarem nos registros de história, né? De história da arte em geral. Pode passar para outro slide. Ou eu sigo aqui. Alguém está me ouvindo aí? Sim. Que eu acho que a Nani está lá atrás. Nani. Oi, estou aqui, sim. Vamos lá. Nani, pode ser mais rápido, pode passar o outro já. Beleza. Uhum. Eu gosto de explicando e até deixar para as pessoas poderem ter o seu tempo de assimilar ali na leitura, mas às vezes isso até é um entrave. Então, para a produção feminina, foram criadas expressões como uma arte feminina. O que é uma arte feminina? Né? Na verdade, era um rótulo que estava se dando. Artes menores, né? E nisso se enquadravam várias linguagens na época, né? A porcelana, a tapeçaria, a variedade de trabalhos manuais, né? Isso era tudo muito confuso, artesanato, arte, era tudo uma arte feminina, uma arte de menor valor, e assim
elas não tinham seu valor, não tinha registro de uma arte que fosse considerada genuína, né? Então, elas eram meras trabalhadoras rotuladas, né? E excluídas do meio artístico, deixando os homens tomando conta da cena. Vamos ver, tomara que daqui a pouco mude isso, né? Aqui nos meus achados. Eu queria falar um pouquinho sobre a pintura histórica. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplo de duas pintoras, tá? Que tiveram trabalhos importantes, mas que também só foram encontrados há pouco tempo, né? Trazidos nesses estudos que eu citei anteriormente. Então, a pintura histórica sempre era a gente percebe nos livros de história, todo mundo estudou e lembra que tinha Pedro Américo, vamos citar aqui um catarinense, Vitor Meirelles, que faziam aquelas cenas heróicas. Essa pintura histórica, não se encontra uma pintura histórica que tenha sido feita por uma mulher, por uma artista, né? Então, por quê? Um dos motivos, elas eram excluídas nas academias de desenho lá no período neoclássico, né? Porque havia exigência de estudar o nu, e o nu não era adequado que uma mulher frequentasse as academias para estudar. Então, com isso, elas foram ficando à margem, digamos, tá? Com um trabalho sempre não considerado. E a gente vê que isso continuou mais um pouco, né? Subsistindo esse tipo de pensamento. Eu trouxe essa artista francesa, veja que lá no século XIX, ela já fez essa obra aqui, o Retrato de uma Negra, né? Que acabou se tornando o símbolo de emancipação das mulheres, dos direitos da população negra. Ela foi muito corajosa, a Guillemini, porque veja que na época ela pintou uma negra, e nesse trabalho ela demonstra ter conhecimento da figura humana. Ela estudou a figura humana, nem que seja nos porões, já que elas não podiam entrar para as academias, né? E ela teve um trabalho assim muito importante, quer dizer, só se soube depois, né? Esses registros apareceram depois. Mas ela chegou a abrir uma escola de arte para mulheres. Ela queria muito que as mulheres tivessem essa formação, porque ela tinha esse domínio, né? Mas ela em seguida teve que fechar, o marido era diplomata e por questões políticas, tipo, não combinava, sabe? A mulher ter ela também era um pouco feminista, não coube, assim, para a época. Isso aí ela desistiu, fechou a escola e seguiu a vida como esposa. Depois foi valorizada e essa obra está no Museu do Louvre. Vamos adiante. Agora quero falar um pouquinho da Georgina Albuquerque, pintora brasileira, professora. Ela fez história, antes de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, ela já era uma pintora importante, mas pelas causas que nós estamos falando, ela também não figurou assim em tempo nos registros. Ela foi uma das primeiras mulheres brasileiras a afirmar-se nacional e internacionalmente como uma artista nossa aqui do século XX. Ela foi pioneira na pintura histórica nacional, que eu estava falando antes, que era difícil elas trabalharem a pintura histórica, esse gênero, que era mais os artistas homens que faziam. Ela também, o marido dela era o Lucínio Albuquerque. Ela viveu por 5 anos na França, lá ela teve assim, bastante estímulo, muito embora não teve Pode ir passando, Nani. Ela não teve o prestígio que o marido teve. Ela tinha formação, né? Ela conseguiu frequentar, lá na França, ela conseguiu frequentar a Academia Julian, que era a academia mais importante que se tinha, e era um reduto masculino, mas ela conseguiu entrar, graças também à influência do marido, né? Que ela, enfim, deixaram ela participar. Muito bem.
Aí, olha só, muito embora ela teve todo esse estudo, essa entrada na Academia Julian, ainda se diz que ela não teve igual produtividade à do marido em Paris. Ele se sobressaiu, ela não se sobressaiu. Motivos associados ao nascimento dos filhos, do casal, os encargos domésticos, que eram irremovíveis à figura materna. Essas palavras é que a Simeone fala nos registros, né? Esses registros de 1990 a 2000, bem recentes, né? E ela resgatou, então, a vida e obra de Georgina Albuquerque, artista brasileira. E agora eu trago uma obra dela, essa que eu falei, de uma cena histórica, chamada a essa tela de sessão do Conselho de Estado. Veja só como ela também, a Georgina, ela transgrediu. Porque o que se tem na história da arte foi a transgressão das modernistas, Anitta, Tarsila e aquele movimento de 1922, né? Mas olha só, que a Georgina, antes disso, olha a transgressão dela. Ela faz uma cena, ela pinta uma cena do Conselho de Estado, que era uma cena diplomática, assim, meio secreta ali, né? E ela coloca um bando de homens e como protagonista ela coloca a princesa Leopoldina, ou seja, ela dá protagonismo a uma mulher. A gente sabe a importância que essa mulher teve, e ela retrata nessa cena. Então, também é uma obra que não, infelizmente, não aparece como deveria nas publicações. Podemos ir adiante para não nos alongarmos demais. Agora, eu abro para o debate do que eu apresentei até aqui. Eu chamo as minhas convidadas, na certa elas têm observações a fazer desse trecho que eu apresentei, essa análise dos estudos, né, trazida até aqui. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar como que em Blumenau aconteceu, tá? Então, se quiser esconder até essa tela aqui, depois, Nani, você mostra novamente. Vamos focar agora no que elas têm, as minhas convidadas, a falar sobre o que eu trouxe até aqui. E eu vou tomar uma aguinha. Posso falar, então? Deve. Então, quando você falou que, né, nessa questão da época que poucas mulheres ousaram ingressar, né, no sistema da Academia Imperial de Belas Artes, aí é interessante assim, mencionar um pouco que, como elas não podiam participar da academia, elas frequentavam ateliês e academias particulares, né, que os pais financiavam, né, e que aceitavam essas mulheres como estudantes. Naquela época, é interessante dizer que as mulheres eram propriedade dos pais, dos maridos, dos Isso irmãos, mesmo. e quaisquer que fossem os chefes de família, né? Então elas simplesmente acatavam, né? Exatamente. Um direcionamento que viesse da família e depois do marido, né? Exatamente. E que daí, antes do surgimento ali da Academia de Belas Artes, né? As atividades à arte eram consideradas realmente essencialmente femininas, né? Destinadas às moças de boa criação, né? E o objetivo era conseguir fino trato, um bom casamento dentro de uma sociedade aristocrática, né? Então, na verdade, essas mulheres, elas se ocupavam do ócio elegante, né, como era chamada. Ana May Barbosa sempre comenta muito isso. Verdade. Né, nas suas falas, né? A Ana May é muito importante para as artes visuais, nossos estudos. Exatamente, né? Então, as mulheres, elas enfrentaram muitas dificuldades para se firmar como artistas, né? No início do século passado, eu já diria agora indo para o século XX, né? Onde nota-se grande preconceito e implicações ideológicas em diferentes épocas, né? O que contrasta com as mulheres artistas dos dias de hoje. Então, já melhorou um pouco, já avançou um pouco mais. Sim, então, sem dúvida.
né? Então assim, era uma situação extremamente complicada. Então, se a gente comparar com hoje, né, avançou muito. Então, foi uma luta, uma caminhada extremamente grande delas, né? Sim. Então, é importante ressaltar isso, né? Que toda essa luta, ela é desconhecida por muita gente, né? Quer dizer, as pessoas vão acessando o que tem, e hoje o que tem é muito protagonismo feminino. Sim. Né? Então, mas entender como se deu esse processo que é o meu trabalho aqui, né, nessa noite. E vocês querem comentar mais alguma coisa, Sueli? E como você colocou, normalmente essas mulheres, elas faziam parte de uma elite. Imagine as condições das mulheres das outras das classes das demais, imagine. Das outras classes. Se as que tinham poder, as que tinham poder nesse aquisitivo, momento, se contentavam, digamos, com isso, né? Imagine as outras. Exato. E essas mulheres que tinham esse poder aquisitivo, elas tinham a oportunidade de estudar, de ser, então, patrocinada pelos seus pais, mas a liberdade que nós temos hoje, isso não existia, era uma submissão total. Rosina, eu gostaria de contribuir sobre a minha visão dessa demanda, dessa realidade, né, que foi falada até agora, em forma de poema. Ele diz assim: moram tantas mulheres dentro de mim que eu não sei qual delas devo ver primeiro. E às vezes ficam todas ali em fila, esperando um tanto de memória, um pingo de atenção ou dica, para que sejam vistas e vestidas à luz do dia. Mas elas não podem ser atendidas todas de uma vez, pois elas não cabem no sistema. Por não se saber qual delas irá por inteiro, de um extremo ao outro do poema. Que lindo, gente! Lindo. Ai, que lindo! Maravilhoso. Foi a forma que eu encontrei, mas não hoje, há bastante tempo, para falar disso, desse sentimento. Mas ele fala mesmo. E ele fala mesmo. São filas. Elas não cabem no sistema, então não podem ser ouvidas todas de uma vez. Por isso a nossa briga, né? E eu gostaria, assim, a briga que eu digo, essa tentativa, essa insistência, eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque, assim, como eu comentei no início, rapidamente, eu acompanhei muito a trajetória dessas mulheres artistas, né? Não dá para falar de todas, mas bem rapidinho. É o que Erig, Lígia, Érica Araújo, Simone Tanaka, Suelen Junques, Vânia Guedes, Ing, Dorothy Stein, Julieta Brini, Rosana Domingues, o Grupo Barbotina, as ceramistas, né? Esther Renobe, Líria Boni e tantas outras, que ignoram todo esse passado, parece, né? E vêm e mostram e trabalham e mostram que a beleza está na liberdade de criar, e elas conseguem passar isso para nós e deixar uma história. Que bom que as mulheres continuam vencendo, apesar de toda essa trajetória reprimida, né, contida. São batalhadoras e todas têm uma produção importante. Todas elas estão marcando, assim, as décadas, né, das nossas últimas décadas. Você então, quer falar mais alguma coisa? Não sei como que está nosso tempo aí. Olha, eu agradeço, para mim já está ok, tá? Já consegui dar o meu recado. Tá bem, então. Tá ok? Então, eu poderia passar... Oi? Só para trazer para vocês, a gente tem 20 minutos, tá? 15 minutos, 20 minutos, tá bom? Beleza, vamos rapidinho. Esse bloco, então, de agora, eu quero... Aí vem a pergunta. E aqui em Blumenau? Né? Quer dizer que já foram... A Terezinha já citou artistas, acho que a Sueli já comentou alguma coisa, não de nomes, mas também já comentou. Mas vamos assim, ó, eu vou apresentar o que eu encontrei de estudos, tá? Para a gente ter um norte do que está registrado em Blumenau em décadas passadas. Depois a gente abre novamente, ok? Então, assim, aqui em Blumenau, tem uma pesquisa realizada de 1850 a 1950,
num recorte de tempo de 100 anos. Nesses 100 anos, tratando de quem eram os pintores, os artistas nesse período, tem vários nomes masculinos, vários nomes de homens, né? E tem uma única mulher, chamada Sinaída Jensen, não sei exatamente a pronúncia, Jansen, né? Porque senão vai confundir com Jansen. Ela é a única mulher cujo nome se encontra nos registros. Isso, é essa obra. Obrigada, Sueli. Nada como ter a Sueli, uma historiadora que sabe tudo. E tem tudo na mão. Obrigada, Sueli. É essa publicação que eu falo. Eu tive acesso a essa publicação nos estudos já da especialização. Então, ali mostra essa poética feminina que elas tinham, né? Que era também considerada de menor valor, né? Só tem uma mulher no meio de homens, né? Elas dizem os registros que elas pintavam por hobby, né? Não era nada profissional. E o rótulo, né, de que o que elas faziam, elas não tinham assim o privilégio da criação. A arte genuína era produzida pelos homens, a delas não era. Tá. Aí tem um outro estudo da Renault, de 1995, não sei se a Sueli tem aí, se a Sueli é bem preparada, vamos ver se ela tem. Tenho, só um momentinho. Eu sabia. Então, a Sueli foi buscar, então, essa obra, essa publicação que trata disso. A Renault, ela descreve muito bem, né, essa publicação, desde a colonização, como foi acontecendo, o papel das mulheres no Vale do Itajaí, olha só que foto histórica. É lindo o papel da mulher no Vale do Itajaí, 1870 1950. Ali ela revela, então, como é que era isso. Aí ela comenta, né, as palavras dela aqui. A pintura e o artesanato que elas produziam era considerado algo fútil, feitos com a intenção de decorar o próprio lar. Olha só, preencher o ócio das moçoilas, preparando-as para o casamento. Palavras da Renault nessa publicação. Ócio das moçoilas, tá? Sim. Daquela classe privilegiada que a gente estava falando anteriormente. Isso. Tá? Então, olha só. Assim também aconteceu em Blumenau. Veja que é a mesma coisa que se viu. A dificuldade lá na França, na Europa, né? Toda. Se repete. A dificuldade em termos de Brasil, que se tem a Georgina Buquerque, depois vieram as modernistas, e aqui em Blumenau não foi diferente, imagina, né? E não sei se eu posso contribuir agora um pouquinho. Pode, depois a gente pode falar mais ainda, mas pode sim. Só para contribuir, existia a escola para a formação de moças que deveriam saber cozinhar, bordar, decorar a casa, ser uma boa moça para o bom casamento. E existia essa escola, né, que ficava, essa escola para moças, ali próximo à Companhia Hering. Essa escola foi fundada em 1929 e funcionou até 1933, que aí veio a época da nacionalização e ela foi cancelada. E as moças de posses maiores iam ao Rio Grande do Sul ou a São Paulo para adquirir esse aprendizado. Então, todo casamento bem estruturado, no caso das elites, as moças, teoricamente, frequentavam essas escolas. Passavam por ali ou buscavam outro caminho, enfim, os pais davam um jeito de encaminhá-las com esse objetivo, não era para torná-las artistas. Não. Aquelas que ousassem algo transgressor, certamente ela seria cortada pela própria família, pela sociedade, posteriormente o marido. Então, é isso aí. É isso que diz também esse trabalho, né? Aí eu só vou fazer assim um geralzinho agora. Então, a gente percebe que a produção científica é muito escassa, ela é recente sobre todo esse passado e essa
questão da produção das mulheres, dizer que o movimento feminista, mesmo no seu oba-oba, que se deu, né, e que até hoje, às vezes, se passa, não sei, né, enfim, mas o movimento feminista ajudou demais a trazer à luz essa temática de estudar as mulheres, de trazê-las para o protagonismo, começando pelas trabalhadoras, daí chegou às universidades, abrindo os debates, começando muito lentamente as pesquisas, trazendo esse trabalho de mulheres em geral, e aí chegando também na arte, né? Porque as produções realmente eram colocadas por historiadores e por críticos sempre em desigualdade às produções masculinas. Muito bem, estou quase finalizando. Então, uma percepção de que, ao longo da história, essa sociedade blumenauense também tratou diferentemente a produção do artista homem e da mulher, né? Elas, como a Sueli também colocou antes, elas não discutiam, elas simplesmente acatavam esse direcionamento que vinha da família. Importante agora o que eu vou falar. Em Blumenau, a importância de Lindolf Bell, tá? Talvez há pessoas que estejam nos vendo que não sabem quem foi Lindolf Bell. Eu não vou poder me aprofundar aqui muito, mas para terem uma noção, ele foi o poeta da catequese poética, né? Ele foi um agitador cultural, poeta, crítico de arte, fundou a primeira galeria de arte do estado de Santa Catarina, aqui em Blumenau, a Galeria Açu. E o que eu quero dizer com isso? Ele foi casado com Elke Ehring, escultora. Os dois, como casal, agitaram a cena blumenauense e difundiram a arte para homens e para mulheres. Não havia, aí começou esse fomento, sabe? O Bell, ele olhava o trabalho das mulheres, ele levava leilões, fazia exposições na Galeria Açu. Foi uma época assim, de fomento, ele começou devagar, elas foram entrando, e foi assim incrível, marcando a década de 80 e de 90, porque ali em 99, se não me falha a memória, ele veio a falecer. Isso mesmo. 98. O que nos faz muita falta, enfim, mas registrar essa importância, tá? Do antes do Bell. Antes do Bell era uma coisa, com a entrada do Bell, da Elke, a Elke, que tinha morado fora, nossa, que já era uma artista importante, foi demais. Outro ponto que eu quero salientar, a mídia local e o nosso antigo Jornal de Santa Catarina, eles publicavam, hoje tudo está mudado, mas na época eles publicavam página inteira, página de lazer, dedicada aos artistas locais. Eu tenho inúmeras publicações, aquela obra em tamanho grande, coloridas, eles entrevistavam, vinham na casa da gente entrevistar, faziam cobertura nas vernissagens, foi assim, era uma coisa que aglutinava Bell, Elke, muitos espaços, galerias se abrindo, recebendo essa produção, recebendo essa produção fenomenal, né? E a mídia também fazendo esse papel de difundir, sabe? Eu queria deixar registrado isso aqui. Eu abro, então, agora para mais um debate, contribuição de vocês para essa nossa roda de conversa, para depois a gente fazer uma análise rápida de como está hoje. Já comentamos algumas coisas, mas a gente vai também falar mais um pouquinho. Eu gostaria de falar desta obra de Elke Ehring, que é um trabalho fantástico da Diane Schwartz, que é o trabalho dela de doutorado, que vale a pena ser lido, foi recente, ela vai lançar em Blumenau. Isso. E nesta obra, nós teremos oportunidade de conhecer a Elke em vários momentos. Elke começa em 1957, trabalhando nos vitrais da Igreja Matriz,
E ali ela vai se questionando e aparece agora uma nova mulher que entra nos anos 60, naquela fase de vanguarda, e, naturalmente, com esse casamento com o Bel, inicia-se, então, esse novo olhar em relação a artes plásticas. Mas nós temos que entender o que se passava na década dos anos 60, 70, na nossa cidade. Nós estávamos passando por várias transformações, e essas transformações vão também se refletir no campo cultural, porque até então nós não tínhamos. Os únicos espaços para fazer exposições era o Teatro Carlos Gomes. Verdade. E, com o nascimento da Galeria de Arte, depois a Casa do Artista, eles vão encontrando espaço. E por que a Casa do Artista? Justamente porque eram aqueles artistas que queriam uma oportunidade e tinham outros questionamentos. A Casa do Artista vai dar esta oportunidade a eles, e, na época, o grande líder que puxa para a criação da Casa do Artista foi o Guido Oyer. Coisa boa. Está aí o Guido produzindo intensamente, nosso colega. Ótimo, Rosinei. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do movimento feminista, né, que, de certa maneira, traz traz a sua trajetória, grandes conquistas, né, de certa maneira, que muitas vezes passam despercebidas, assim, aos nossos olhos, né? Mas a gente tem que entender que a caminhada das mulheres é grande e quando lenta. Se pensa em respeito aos direitos da mulher e igualdade entre os gêneros, né? Então, apesar de todos os avanços e tudo mais, eu acho que ainda tem que galgar muita coisa, né? Eu acho que a caminhada continua, né? E com o tempo, assim, as mulheres, pela sua atitude, né, elas acabaram ultrapassando os limites impostos pela cultura patriarcal, né? E elas buscaram sair do estereótipo do seu tempo, né? Aquilo que a gente comentou antes, né? Então, e tudo é processo, né? Exatamente. É processo. Então, muitas vezes acontece uma manifestação, na contemporaneidade tem tido muito isso, uma manifestação artística, uma performance que choca as pessoas, mas a gente tem que entender que tudo é processo. Exatamente. Então, assim, todas as transformações, né, de certa maneira, elas estão seguindo o seu curso, né? E as possibilidades expressivas continuam abertas, então, para as mulheres artistas do século XXI. Né? Então, eu acho que tem muita coisa já se avançou, mas eu acredito que muita coisa ainda pode mudar e acontecer, né? Em benefício das artistas mulheres. Né? Então, eu acredito que é uma busca constante, né? E que tem que continuar, continuar. Então, não é uma coisa que vai parar, né? Então, queira ou não, as mulheres viveram épocas, assim, de muitos percalços, né? E a história mostra isso, né? O quanto essas mulheres lutaram e sofreram para estar onde estão hoje, né? Então, para que elas tivessem realmente uma melhor aceitação como artistas no panorama das artes, na sociedade, enfim, né? E você, o que a gente pode afirmar é que, pelo menos hoje, elas, muito embora ainda não se consegue ter um protagonismo, às vezes ainda há comparações, né? Ainda há, mas a mulher não é barrada em nada onde ela quer frequentar e se manifestar, né? Pelo menos, geralmente, esse trânsito hoje é aberto, coisa que não era na época como a gente viu, né? Sim, e o importante como é que também está nosso tempo? Como é que está nosso tempo, Diego?
A gente pode ir para as considerações finais de cada participante, que a gente está na nossa reta final, tá? Tá. Então, só para a gente já estar, né, na análise do presente, então tem um estudo de uma menina chamada Priscila Cruz Leal. Ela apresentou há alguns anos esse estudo, falando da arte do século XXI e como estão as questões hoje, né? Da inserção dessas mulheres no mercado e as produções delas, né? Então, ela diz o seguinte, ela fez pesquisa, ela consultou o Museu Assis Chateaubriand, o MASP, o MAN, a Pinacoteca de São Paulo, a Bienal, Museu Brasileiro de Escultura, Centro Tomiotaki. E qual é a conclusão dela nesse estudo? Não se tem pesquisas recentes com mais dados de trabalhos de mulheres, do que entra para um museu, para uma galeria, o mercado mesmo, mercadológico, né? Como é que está? Não se tem um estudo específico. Então, ela termina dizendo o seguinte: não podemos afirmar que existe desigualdade de gênero nas artes dos tempos atuais. No entanto, também não podemos afirmar que não existe, tá? Pois deveríamos ter comparativos mais complexos, mais dados e mais pesquisas específicas nas instituições. Então, está aqui o trabalho de Priscila Cruz Leal, né? Ela também comenta, né, que a gente tem muito a avançar, muito embora a gente está aí, as mulheres estão se mostrando, protagonizando, mas para dizer que não existe ainda desigualdade de gênero, não dá para afirmar, ok? Agora, as minhas convidadas podem fazer mais alguns comentários, a gente depois finaliza. Eu posso usar 1 minuto. Sueli, primeiro você. Eu diria que a nossa universidade, que tem o seu curso, ela é uma das estimuladoras para que esses jovens, essa nova juventude que está chegando, possa justamente desenvolver esse tipo de pesquisa, e também são eles os continuadores dessa arte, e, naturalmente, a universidade tem esse papel de estimular a pesquisa. Tudo que existe para fazer em Blumenau, das várias mulheres que se dedicaram à arte, eles que vão a campo, procurem estas artistas que ainda estão presentes, para que nós possamos ter um novo olhar, qual é a nova linha de artes que nós vamos desenvolver, né? E eu quero agradecer a oportunidade que você está me proporcionando e, naturalmente, fico à disposição para outra live que você fizer e que eu puder contribuir, estamos aí. Tá, imagina, eu que agradeço, Sueli, a tua rica presença, né, por tudo que você sabe, enfim. Rosenei. Então, eu só queria, sobre as pesquisas, eu orientei um TCC no curso de artes visuais, que uma estudante pesquisou as artistas mulheres de Blumenau, né? Então, não foram tantas artistas, algumas, mas, enfim, né, eu acho que já é uma luz no fundo do túnel. E agora, recentemente, uma estudante estava pesquisando as artistas de Gaspar, né? Então, eu acho que devagarinho as coisas podem ir sendo ampliadas. Eu aproveito aqui também agora para agradecer o convite à Rosina. Rosina, muito obrigada, né, por me convidar para estar aqui com essas pessoas tão importantes, Terezinha, Sueli. Eu acho que essa troca, essa partilha, ela é extremamente importante, né? Muito obrigada às minhas colegas aqui de live. Eu te agradeço tremendamente. Fala, Terezinha.
Então, eu queria fazer um breve depoimento. Eu tenho convivido muito com essa nova geração. É uma coisa curiosa, mas eu não convivo quase assim nas artes com pessoas da minha idade. Geralmente, em lugares que eu estou, sou sempre a mais velha. E basta citar o exemplo do Colmeia, aquela meninada nova, né? Aquela gente assim, que não liga para nada, ela quer fazer arte e pronto, e deu, sabe? Então, essa geração, esse sangue novo, acho que pode quebrar um pouco tudo isso e trazer esse sangue novo que nós precisamos, né? E é urgente que se traga. Eu estou vendo agora também no festival multicultural, agora, né, com os projetos sendo realizados, Fernanda Halp, por exemplo, foi um show, né? Ela pegou texto, o que ela produziu, o que ela veio, o que ela interpretou. Então, é tanta gente bacana, tanta menina nova e menino novo fazendo, tá? Sem medo, ousando, criando, que nós temos que ter essa esperança, sabe? Não importa muito o que aconteceu, é histórico, mas nós temos muita condição, tá? De criar algo novo para ser permanente, para quebrar essa trajetória, né, de ondulações, privações, de muitos nãos. Obrigada pela presença. Rosina, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Né, eu entrei um pouco tarde aqui, porque o link mudou, de repente, e eu tive que entrar 2 vezes. Não, mas, enfim, tudo certo. Agradeço, uma boa noite a todos. Querida, obrigada. Beijo. Obrigada, bom ver vocês sem máscaras, meninas. Diego, que novidade ver vocês sem máscaras. Muito bom. Fazer os agradecimentos finais, espera. Eu quero agradecer ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Blumenau, que possibilitou esse edital, tendo batizado por Leide, nossa amiga, a Leide. Palmas para a Leide. E, assim, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Gente, eles estão trabalhando, é tudo voluntariado. Esse pessoal do apoio ali todo da Fundação. Sem comentários, maravilhoso. Eu tenho visto as outras apresentações, todo dia rolam ótimas. Que coisa boa. Muito obrigada. Por um tempo tão difícil, isso está sendo assim, uma coisa que vai ficar na história. Então, agradecer ao conselho, agradecer as minhas convidadas, quero agradecer a todos os que estão me assistindo ali atrás da telinha. Eu acho que tem gente que deixou mensagem, eu vou ter que ver isso depois, eu não sei quem ou quantos, mas talvez eu possa agradecer a cada um, né? E eu acho que é isso. Obrigada a todos. Espero que essa apresentação tenha sido de valia para reflexão de homens e de mulheres, artistas de Blumenau e do mundo. Legal. Cara, eu quero, primeiramente, assim, não sei nem como adentrar nessa conversa depois de tudo que vocês falaram aqui. Um homem chegando no meio do papo aqui, então deixa eu só me colocar no cantinho aqui, tá? Que nada. Mas dizer que, assim, ó, que enriquecedora essa conversa com pessoas, assim, expoentes. Eu acho que pessoas jovens, né? Eu acho que de jovens de visão, que estão aí para transformar, que estão aí para mudar. Então, eu só tenho a agradecer pela aula que vocês deram aqui. Muito legal o conteúdo. Muito legal saber que o que está possibilitando isso é esse edital, é esse festival. Eu acho que isso é o que dá o estímulo para a equipe trabalhar com tanto afinco, com tanta vontade, de forma voluntária, como você muito frisou, tá? Então, agradeço demais a participação de todas vocês, muito legal ver vocês sem máscara, como a Terezinha comentou, tá? E vocês fiquem com a gente, que a gente vai ter mais uma programação agora às 20 horas, iniciando daqui a pouco, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Diego, obrigada, Nani, e a todos. Obrigada, menina. Valeu.